De acordo com especialistas, o real teve a maior desvalorização entre moedas de mercados emergentes nos últimos 12 meses. Isso tornou ativos brasileiros muito mais atraentes para investidores internacionais. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct da Ducascop TV. E eu converso agora com Rafael Figueiredo, analista da Clear Corretora. Conta pra gente como é que foi esse movimento. Esse movimento aconteceu primeiro por conta da grande expectativa da alta de juros, e um período antes disso, a economia americana começou a ganhar um pouco mais de força, os indicadores antecedentes começaram a mostrar um pouco mais de fôlego, e na sequência até os resultados iniciais de PIB começaram também a vir um pouco mais acima do esperado, desemprego melhor, etc. Bom, com a expectativa de que a economia está começando a se fortalecer, desde o ano passado, o Banco Central americano vinha falando da possibilidade de subir os juros por lá. E aí, quer dizer, com a economia americana mais fortalecida, o dólar ganha força. E aí, portanto, moedas emergentes acabaram se desvalorizando. Só que aí, tendo esse movimento internacional, juntando com toda a conjuntura que a gente teve com o mercado brasileiro, primeiro pelo lado político, do governo perdendo popularidade, e depois de ter soltado os preços administrados, a inflação disparar, a atividade econômica retrair quase que completamente, e o risco também de ter um racionamento de energia ou água, tudo isso trouxe uma desvalorização muito forte para os nossos ativos e uma debandada dos investidores. A partir do momento que teve a percepção de alta de juros lá fora, o dólar se fortaleceu e a economia aqui começou a se contrair, quer dizer, a gente teve uma combinação de fatores para que a Bolsa começasse a cair muito forte. Não só por saída do investidor estrangeiro por conta da possibilidade de aumento de juros e também pela atividade econômica ruim por aqui. Bom, mas o que aconteceu é que com o dólar se fortalecendo e o petróleo caindo para os níveis que foi, abaixo de $50, $40, houve, a partir daí, uma percepção de que a economia americana não estaria tão forte assim. Então, atualmente, a grande dúvida do mercado é: será que os juros vão subir agora ou não? Será que ainda é no curto prazo, a partir de setembro, ou mais para frente? E aí, quer dizer, houve um excesso de dinheiro no mercado internacional, não só por parte dos Estados Unidos, mas também pela Europa, que está fazendo o seu plano de incentivos, o próprio QE, que aconteceu no mercado americano, está acontecendo agora pela zona do euro, e aí esse dinheiro acabou vindo para os mercados emergentes. O Brasil se favoreceu bastante com isso, porque o índice Bovespa em dólar acabou chegando a níveis ali perto da crise de 2008, e aí os ativos se tornaram baratos do ponto de vista do capital estrangeiro, e fazendo com que os ativos começassem a ganhar força e acontecesse esse processo inverso, que é o que é, em vez de ser a saída, a reentrada do capital estrangeiro, e aí tem esse fluxo, esse rally que a gente começou a identificar a partir do segundo trimestre, né, desse ano. Primeiro ingresso de capital foi via Bolsa de Valores? Foi via Bolsa de Valores, porque os ativos estavam muito baratos, e aí o mercado acabou dando um fôlego. E aí também junta com a conjuntura da nossa economia. O mercado brasileiro ficou muito massacrado, houve uma perspectiva que ia perder grau de investimento, a Lava Jato ganhou muito fôlego, a economia, o governo perdeu popularidade, e na percepção de que houve uma ausência de um novo noticiário negativo e de que não estava tão ruim quanto se imaginava, os ativos começaram a melhorar, ganhando fôlego por conta desse excesso de liquidez no mercado lá fora. Foi o que a gente assistiu esse rally aí que começou em abril. E agora, que outros ativos terão essa atratividade? Bom, aparentemente, commodities eu acho que é o que está na linha de frente. A gente compara os setores de índice financeiro, materiais básicos, a princípio são esses. Materiais básicos são as commodities, commodities e papel de celulose também, que estão inclusas nesse índice. A princípio, esses dois ativos, né, tanto do lado dos bancos, do financeiro, quanto commodities, aparentemente vão ganhando largada aí nesse primeiro momento. Até porque não dá para falar muito em consumo se tem uma perspectiva ainda não tão clara
sobre a mudança da economia, se os ajustes fiscais vão acontecer ou não, para melhorar nossa economia a partir do ano que vem. Mas, de largada, por conta do mercado internacional, eu acho que as commodities têm espaço para um respiro. Os dois índices importantes, o primeiro, o minério de ferro da China, que dá uma grande recuperação, recuperando 60 pontos para cima, e o CRB, que é um índice que engloba commodities no mundo inteiro, também recuperando a patamar acima dos 400, está trazendo algum tipo de alívio. E aí papéis aqui no mercado brasileiro, que antes estavam muito massacrados, agora voltaram a ganhar força, especialmente as commodities, no caso da Vale, por exemplo. O que aconteceu com a Vale? Exatamente. A Vale, ela, com a perspectiva da economia ruim aqui no mercado brasileiro, o minério de ferro despencando, e ela também teve que fazer um novo ajuste nos seus fundamentos por conta do mercado chinês, desaquecendo, sem incentivo por parte do governo. Então, isso acabou também com que ela se desvalorizasse muito. Então, esse momento agora é um momento de respiro, porque as commodities voltaram a ganhar força, e aí ela também está como um destaque desse último rally que a gente viu em abril. E Petrobras? Petrobras é um caso à parte. A gente tem, primeiro, a questão da Lava Jato, que trouxe uma percepção de humor muito negativo para a empresa e também de, digamos assim, desapontar o investidor por tudo o que aconteceu. E a grande dúvida é a questão do balanço, se ela ia divulgar o balanço ou não, por conta da possibilidade de haver antecipação da dívida que ela tem. Lembrando que a Petrobras tem uma dívida astronômica de mais de 300 bilhões de reais, então é uma empresa que precisaria necessariamente divulgar o balanço. Divulgou, mostrou o que é ineficiência e o que é corrupção. A partir de agora, a empresa precisa voltar a mostrar credibilidade com um novo plano de negócio, que é o que o presidente Bedini colocou para a gente. Esse novo plano de negócio deve sair em 30 dias. A partir dali, que a gente vai ter uma percepção melhor sobre a companhia. O que ela vai fazer? Será que ela vai repassar ativos do bloco do pré-sal? Se ela vai utilizar, por exemplo, se ela vai vender, por exemplo, a Braskem, que faz parte dos ativos dela? Como ela vai fazer o programa de desinvestimento dela para recuperar, melhorar um pouco a sua dívida e melhorar o seu caixa, e trazer uma percepção de governança, que é o que faltou para ela nesses últimos 8 anos e que agora está começando a melhorar. Primeiro, por um balanço que pareceu ser com muita credibilidade, factível com os números, mas a partir de agora é preciso saber o que ela vai fazer para retomar os seus investimentos e melhorar a sua capacidade que ela tem de melhor, que é explorar e produzir petróleo, explorar e refinar o petróleo. Ela tem a parte de exploração dela foi muito boa no ano passado, e se não fosse as perdas contábeis, se não fosse a falta de gestão e a corrupção, ela geraria no lucro no ano passado. Então, é uma empresa que tem todo um potencial, e ela sozinha, sendo um espelho do governo também, melhorando, tenho confiança que poderemos ter uma retomada e talvez a situação não seja tão ruim quando a gente está vendo nos números agora sobre a nossa economia. E, em geral, no mercado acionário, o que é previsto para o segundo semestre deste ano? Bom, a gente tem que olhar sobre duas óticas. A primeira, eu acho que pelo mercado internacional, que tem ainda uma perspectiva de aumento dos juros, que vai subir o juros no mercado americano, isso é um fato, porque a economia já está em níveis muito melhores de atividade econômica melhores do que anteriormente verificados. Mas a grande dúvida é se isso vai acontecer agora em setembro ou se vai ser mais para frente. E aí, subindo os juros, o quão condescendente vai ser o mercado americano ou o mercado internacional em geral com o mercado brasileiro. Em dólar, os ativos do mercado brasileiro ainda estão baratos, porque a gente teve a maior desvalorização entre os mercados emergentes. Então, tem essa primeira, o quão elástico, como vai ser sensível esse movimento. Se esse movimento for pouco sensível, eu imagino que ainda vai haver mais ingresso de capital estrangeiro, isso vai melhorar o impulso da Bolsa e a gente vai ter uma perspectiva, pelo menos para frente, que as condições macroeconômicas vão mudar. E aí, por falar em condições macroeconômicas, a gente tem que tratar também com as condições domésticas. A gente tem uma economia ainda
ruim, com os números e previsões bem baixas, com inflação acelerada. Então, para o segundo semestre, é esperado que esse efeito de política monetária, que está acontecendo agora, surta efeito, ou seja, diminua, que a inflação comece a parar de subir ou a inclinação diminuir, e aí ter um reflexo de uma perspectiva melhor sobre a questão do ajuste fiscal, ele saindo e acontecendo, a retomada do tripé econômico é extremamente importante para voltar à credibilidade, principalmente do ponto de vista do capital estrangeiro para o mercado brasileiro. Então, o segundo semestre, olhando juros lá fora e vendo o efeito de política monetária surtindo efeito, e tudo isso acontecendo num ambiente mais previsível, de investimento, eu acho que a gente pode pelo menos ter uma retomada de confiança. Ou seja, e aí isso melhora um pouco o humor do empresário, das empresas em geral, e a gente pode ter uma pequena recuperação. Não espero um rally, porque ainda não é um momento, até porque a contração da economia brasileira ainda aponta um grande enfraquecimento, mas pelo menos algum alívio do que tudo que a gente viu nos últimos 4 anos, desse período aí, na verdade a gente pode tratar nos últimos 8 anos, da economia circulando sempre próximo de 1 para cima ou 1 para baixo, por cento de PIB, e nada de novo acontece. É preciso uma nova transformação, e esse ajuste eu acho que ele vem nessa linha de pensamento. Se o mercado identificar isso, exatamente, a gente pode ter uma grande recuperação, e aí eu acho que o Brasil se favorece pelo potencial que ele tem. Rafael Figueiredo, muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascop TV. Obrigado, foi um prazer. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.